E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, 29 de novembro. Olha, que epopeia ontem em São Januário, esse Vasco da Gama que tira a gente do sério, que vai de altos a baixos na mesma partida, em certas sequências de jogos. Uma chuva de gols. Que bom na meta do Internacional 5-1. Vamos falar bastante dessa partida, dos acontecimentos. Um Vasco que finalmente chega aos seus 45 pontos e o torcedor pode respirar um pouco mais aliviado para a sequência do Campeonato Brasileiro e também, dependendo, focar um pouquinho na Copa do Brasil. Antes de tudo, pedir ajuda e agradecer a todo mundo que cola junto no Ouvido Vasco. Deixa o seu like, sua curtida, seu joinha. Se inscreve no canal, dá para virar membro, conteúdos exclusivos, lives exclusivas para vocês. E também, claro, o QR Code aqui para sua doação via Live Pix. Vira a câmera do seu celular e faz a boa. Muito obrigado a todo mundo que chega aqui. Cara, olha, tô até com a voz ainda avariada do jogo em São Januário, um jogo em que foi mais do que o padrão de 2 horas, né? Tivemos um intervalo de 1h30, uma chuva torrencial, mas vamos contar a história com calma e nos seus devidos lugares da partida de ontem. O Vasco vai a campo e com uma alteração que pegou todo mundo de surpresa ali no início da tarde, né? Thiago Mendes entrando no lugar do Hugo Moura. E assim, a impressão não era boa, porque o Thiago Mendes, das poucas partidas que fez pelo Vasco no ano, apresentou um futebol bem burocrático e que não deixava a gente sonhar com uma boa atuação. Diniz havia já comentado que ele estava treinando bem e estreou para valer ontem no Vasco. Vou te falar que eu, lá de São Januário, com a tensão do jogo, etc., eu vi um Thiago Mendes conseguindo sim participar mais do jogo. É dele o lançamento para o nosso Colombinha, e que partida do nosso Colombinha para o terceiro gol. E acho que a principal questão do Thiago era ter uma presença física na marcação. E eu ainda tive alguma certa dificuldade de ver, mas muito melhor do que nas outras partidas dele. Prometo que verei esse jogo na reprise ali na Amazon Prime, que transmitiu, ficar salvo o jogo, para ver com calma a atuação do Thiago Mendes. Porque ele faz sim um trabalho de limpeza, vamos dizer, dos lances, das jogadas iniciais. É ele que sempre dá um toque inicial e com certeza isso trouxe um impacto positivo para o Vasco. O Hugo tem as suas valências também, mas o Thiago Mendes consegue ter um refino maior na troca de passe. Mas eu quero ver esse jogo dele com calma e ele tem que ter uma sequência maior, né? Vamos ver no próximo jogo contra o Mirassol e a recuperação dele, né? A gente tem que lembrar que esse jogo terminou quase de sexta para sábado, né? E vamos ver como é que ele se recupera, porque um dos pontos que o Diniz falou do Thiago Mendes foi do tempo que ele ficou no mundo árabe, 2 ou 3 temporadas, e como isso foi um impacto negativo para ele se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Falando da história do jogo, o jogo começa em 1 minuto, 2 minutos, o Vasco faz 1-0 numa jogada individual do nosso Colombinha, Andrés Gomes, que talvez tenha sido a melhor partida dele. Ele foi o melhor em campo, para mim. Assim, por mais que tivemos atuações muito boas, como a do Rayana, não tem como falar, autor dos 2 gols, mas a participação do Andrés Gomes foi muito importante, estava merecendo um gol. Ele mete a bola no ângulo, faz a jogada individual sozinho, e sempre na disposição, na correria. É aquele fator velocidade que faz com que o Vasco ganhe mais um jogador no ataque que vai importunar a defesa adversária. A gente tem Ryan, a gente tem PH,
no quesito velocidade, e agora tem Andrés Gomes, que perturbou a defesa do Inter, o Aguirre, o lateral, ele jogando pelo lado esquerdo, rendeu bem mais. Então, assim, foi um Vasco que fez um gol no primeiro minuto, e depois, com 8 minutos, faz o segundo gol. É um apavoro que ele dá para cima do Inter, são os 2 ataques, 2 gols. E aí o Vasco vai jogando bem, gol da jogada do PH, que vinha sendo criticado pelo Fernando Diniz, toca rápido para o Ryan só vira, bate, pega o Rocher desprevenido, atuação bem abaixo do goleiro do Internacional. É bom destacar, isso não tira o mérito dos gols vascaínos, mas é bom destacar que o Rocher não está passando confiança lá no Internacional, nas terras gaúchas, e o Vasco faz 2-0, cara. O Vasco encaminha a vitória ali, e você fala, bom, agora vai ser um jogo tranquilo, né? E não é. Porque a partir dos 25, 30 minutos, o Vasco vai dando campo para o Internacional, que não criava nada. E assim, para mim, é natural até o Inter crescer na partida, né? Porque ele está perdendo, vai ter que trocar passe e o Vasco pode estar atrás desse contra-ataque. Só que o Inter foi ganhando espaço, trocando passe. Pior, quando o Vasco tinha posse de bola, ele se desfazia muito rápido. Aí, para mim, faltou um pouco do Coutinho, do Thiago Mendes, jogadores mais experientes, para trabalhar a bola, para sofrer uma falta, para segurar um lance. Ó, não estamos conseguindo sair tanto com a bola, vamos segurar, vamos trabalhar e tal. O Vasco jogava a bola para o Inter, recuperava e jogava a bola. O Inter foi pressionando, e eu olhando o relógio, acaba esse primeiro tempo, pelo amor de Deus. E aí o Inter faz o gol nos acréscimos do primeiro tempo já. O juiz apita a continuidade da partida e termina o primeiro tempo. E aí bate aquela sensação de que esse time cai de rendimento emocional, ou a dinâmica do jogo faz com que ele recue muito, dê campo para o adversário. Foi merecido o gol do Inter, tá? Estava bem maduro, porque não foi uma jogada, por mais que tenha sido um escanteio, não foi uma jogada a esmo. Foi vários lances seguidos, da bola cruzando, o Cuesta antes tira a bola dentro da pequena área, num cruzamento. Então, o Inter foi chegando, o Vasco foi dando sopa para o azar, e ele faz o gol, e aí rola aquele suspenso. E aí São Pedro aplica a sua pegadinha, e com certeza a favor do Vasco. O Vasco teve um mental mais forte nesse intervalo grande de 1h30, né, cara? E o gramado de São Januário é um ponto a destacar. Apesar de não ter buracos, o gramado, eu comentei no Expresso 1923 na reportagem, o gramado parecia fofo. Eu não tinha pisado no gramado, você não pode pisar no gramado, né? Tem todo aquele procedimento antes do jogo, mas eu olhando, apesar de não ver buracos, de não ver problemas ali, eu achei o gramado fofo. Bola quicando muito. O gol do Colombinha é uma bola que sai pererecando ali e ele consegue meter no ângulo, talvez por causa de um desses momentos que a bola sobe, a bola vai parar dentro do gol após o chute dele. Mas é uma bola pererecando bastante. Não sei como é que pode ser trabalhado isso. No primeiro momento, eu achei até que a grama estava alta, mas acho que não é isso. Acho que é alguma questão de gramado mesmo. O gramado não estava legal, o Fernando Diniz comentou. E aí cai a chuva, meu amigo, aí não dá nem para reclamar de gramado fofo. É uma chuva torrencial. Não tem como falar, Danilo, mas São Januário, cadê a questão do escoamento da água? Meu amigo, não tem, cara. Foi uma chuva que estava prometendo no Rio de Janeiro desde janeiro. Todo ano no Rio tem uma chuva dessa, e caiu justamente ontem no jogo. Uma chuva de 1h30 quase, e sem parar, né? E assim, arrebentou o gramado, aí a galera do Rodo apareceu, o Diniz e a família Dias, né? Encontro com Ramon Dias,
não queriam o jogo, as duas comissões técnicas, o árbitro meteu a carteirada, aquela coisa da CBF, né? E depois de 1 hora e pouca, o jogo recomeça e você começa a ficar tenso. Caraca, vai ser um jogo mais difícil, com a bola parando nas poças. Como é que vem esse Vasco emocionalmente? E novamente, o Vasco faz o gol na saída da bola, cara, com 1 minuto de segundo tempo, o Vasco faz o gol, faz o 3-1, e logo em seguida o 4-1, e aí o clima, o gol com a escapada, passe do Thiago Mendes, bola para o Colombinha e toca para o Ryan, e no segundo gol, o desabafo do menino Barros ali, estufando a rede do Rocher e do Internacional no 4-1. Aí o clima acalma um pouco, o Inter tem uma chance, que é um desses moles que o Vasco dá, um Carboneiro dentro da área, cabeceando para fora, né? Era um lance que ele cabeceou sozinho na área para fora. O Léo Jardim faz uma defesaça num dos chutes do Inter de fora da área também. Mas, assim, depois do 4-1, a coisa, o próprio Inter desanima, começa a fazer várias mudanças que não surgem efeito, tiram até o Alan Patrick, que não apareceu tanto ontem, né? E o Vasco conseguiu melhorar consideravelmente, né? E aí foi o olhar do Diniz também de poupar alguns jogadores, né? Botou Pumita, botou o Moura. O Nuno é o autor do quinto gol, numa bola também que o Rocher meio que aceita um piruzaço, mas numa grande jogada do PH, né? PH rouba a bola, toca para Ryan, aí o Coutinho não consegue finalizar, aí vai o PH e rouba a bola de novo. Então, assim, uma presença fundamental do PH. E aí o jogo se torna muito mais tranquilo e o Inter também não consegue mais levar riscos para o Vasco e caminha para o final da partida. Olha, Diniz, assim, ele destaca na coletiva, eu estava lá, fiz até a pergunta para ele, destaca que essa semana o Vasco deixou, né? Deixou de aproveitar o bom momento, no caso, 5 jogos negativos com derrotas, e o rendimento, especialmente, muito abaixo. Mas ele destaca que o rendimento nos jogos do Grêmio e Botafogo foi diferente contra o Juventude, foi diferente contra o Bahia, o que eu, sinceramente, também concordo. Só acho que a criação do time, a queda de criação de jogadas, para mim é assustadora. Assim. Contra o Bahia, foi um chute a gol no primeiro tempo do Raião Peteleco, e que o goleiro Ronaldo faz a defesa. Então, assim, que diferença brutal de rendimento, e que acho que tomara que fique uma lição para esse time. Perder é do jogo, empatar é do jogo, um jogador jogar mal, um lance cometer um erro, é normal. Agora, você ter um rendimento coletivo tão abaixo como foi no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Botafogo, num segundo tempo, barata voa contra o Juventude, né? E o emocional deixando o Juventude rebaixado, né? Agora, matematicamente, Juventude rebaixado, já temos Sport e Juventude rebaixados no Campeonato Brasileiro, é que chama a atenção, né? Como é que o Vasco sai na frente do Juventude São Januário, aí meio que joga de salto alto, dá espaço para o Juventude faz 2 gols no primeiro tempo, e o Vasco desmonta emocionalmente, o psicológico vai pelo zaralho. Então, eu acho que tudo isso passa por uma análise da comissão técnica e espero também dos jogadores, né, cara? Não consigo ver jogador que não queira vencer, disputar título, a gente está perto de chegar a uma final. Quanto tempo o Vasco não chega numa final de um título nacional? Então, o Vasco não pode colocar isso a perder por questões anímicas, né? Que seja para valer, ó, jogou bem, lutou, guerreou, mas não deu, batam na madeira aí. Mas não um caso de um Vasco apático, um Vasco que não mostra nada. Eu acho que seria muito ruim para esse elenco que vai caindo um pouco nas graças do torcedor. Ai, 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 ai. Agora é respirar, aproveitar esse final de semana. Terça-feira tem Vasco e Mirassol, 7 horas da noite. Ingressos já à venda, além dos ingressos já disponíveis para Vasco e Fluminense. Povo,
Um grande beijo, obrigado pela moral, aproveitem seu sábado e vitória Vascão finalmente, não é isso? Abraço, valeu!